Colossenses 4, dos versos 15 a 17. Colossenses 4, dos versos 15 a 17, que diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. E agora vá para o livro de Filemão. Não é difícil achar Filemão, porque está entre Timóteo e Hebreus. Livro de Filemão, versos 1 e 2. Isto já foi achado lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também o nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Amém. Amados, nós vemos aqui o nome deste homem, Arquipo, aparecer em duas situações bastante diferentes. E cronologicamente, a primeira situação é a que ocorre ali no livro de Filemão, onde Paulo elogia Arquipo e o chama de companheiro de lutas. E ele faz, Paulo, uma saudação a Arquipo e também para a igreja que estava em sua casa. Naquela época não havia assim templos como nós temos aqui, mas havia irmãos que abriam seus lares e lá eles estavam colocando a casa deles à disposição do evangelho. Certamente Arquipo era um homem que gostava de receber as pessoas, de abrigar as pessoas e de principalmente anunciar-lhes o evangelho. Certamente ele era um grande discipulador, que recebia aqueles novos discípulos em Cristo Jesus em sua casa, e lá ele preparava essas pessoas para viverem como autênticas cristãs. Mas esse foi um primeiro momento em que Paulo reconhece o grande valor daquele homem. Mas aqui no livro de Colossenses, amados, Paulo está terminando a sua epístola. E é interessante que, se os irmãos lerem as epístolas paulinas, sempre ao final, ele faz uma saudação para os irmãos. E ele inclusive menciona nomes e mais nomes. Inclusive a epístola que ele faz aos Romanos, que ele escreve, é a epístola que ele mais cita pessoas, uma a uma. É o coração de pastor. Pastor nunca esquece das suas ovelhas, né, Felipe? Eu sei o seu nome, Felipe. Há muito tempo ele saiu daqui, né? Eu lembro o nome do Felipe. A gente lembra assim, porque amamos as pessoas. E Paulo, por estar numa condição de prisão, ele precisa escrever, não dá para ele ir até lá. E ele escreve esta carta aos Colossenses, e nesta carta, ele vai, mais uma vez, mencionar Arquipo, porém, não mais
naquele elogio gostoso que ele fez na carta a Filemon. Mas aqui nós vemos uma palavra de Paulo, vamos dizer assim, num tom preocupante. E ele vai dizer, né? Olha, igreja de Colossos, lembrem ao Arquipo para ele atentar ao ministério que ele recebeu do Senhor para o cumprires. Ou seja, aquele homem de Deus chamado Arquipo, que outrora fora útil ao reino, agora estava tendo problemas. Agora, o seu ministério deu uma parada, um stop, ou talvez um stand-by, né, que é algo assim, que não definitivo, mas não sabemos. Porém, Paulo julga por bem mencionar esse caso, porque Arquipo era um homem muito bem preparado, era um homem muito útil na igreja de Cristo, e que Paulo tinha em grande consideração. E ele então, ao final da sua epístola, na verdade é o penúltimo versículo da epístola que Paulo escreve, ele então faz esta advertência, por conta do ministério de Arquipo, que estava parado. Amados, ministério não é título que a gente recebe, não é cargo na igreja, não é posição, né, hierárquica. Ministério é um dom, é um chamado, é uma convocação dada por Deus a alguém. Em grego, ministério significa servir. Esta é a palavra grega, diaconia. Diaconia é ministério, é servir. Ministério significa ministrar para as necessidades espirituais das pessoas, mas também ministrar para as necessidades físicas, emocionais, mentais das pessoas. Igreja é o lugar onde os ministérios se encontram a fim de abençoar vidas. O foco é sempre o próximo. O foco é sempre servir ao outro. E o conselho de Paulo aqui, amados, para Arquipo era o seguinte: meu irmão Arquipo, preste atenção no dom que você recebeu. Não ande de qualquer jeito. Lembre-se do que Deus deu para você. Tome uma atitude. Prepare-se para exercer e cumprir o seu chamado. E por que, amados, esta exortação de Paulo para este homem, numa carta pública? Porque os irmãos sabem que naquela época as epístolas eram lidas na igreja. Então, se alguém é mencionado ali para uma coisa boa, amém. Mas se é para uma coisa assim que o nosso nome, né, fica ali sendo falado, né, a gente pode até se sentir constrangido. Mas o objetivo de Paulo não é constranger. O objetivo de Paulo é restaurar. E certamente, amados, foi uma surpresa, deve ter sido uma surpresa, Arquipo saber que o seu nome foi mencionado por Paulo desta maneira. Talvez ele não estivesse na igreja quando essa carta foi lida, mas certamente os irmãos bateram na casa dele no dia seguinte e falaram: ô Arquipo, seu nome foi falado lá na igreja, hein? Ah, é? Quem falou?
O apóstolo Paulo. A barra pesou, hein? A chapa esquentou. E o que ele falou? Olha, Arquipo, para você ficar atento. Ficar atento no ministério que o Senhor deu para você. E você sabe que esse dom que você tem, foi Deus que te deu. E quando a gente recebe algo de Deus, irmãos, nunca, mas nunca mesmo, fique para você. Dom de Deus é para abençoar pessoas. E às vezes a gente tem que puxar o irmão, a irmã, vai, abençoa o outro. Mas eu não sei, não, mas não estou preparado. Irmão, você recebeu de Deus. Deus te deu. O foco da sua vida deve ser o outro. Igreja existe para servir, pastor existe para servir, irmãos existem para servir uns aos outros. Jesus Cristo veio não para receber alguma coisa, Ele veio para servir e é o nosso grande exemplo. Será que Arquipo estava em crise, desatento, vivendo despreocupado, esgotado espiritualmente? Nós não sabemos, mas Paulo lhe diz: presta muita atenção no seu ministério. Arquipo, preste atenção. Não viva a sua vida como se você não tivesse sido chamado. Deus te concedeu dons. Deus te chamou para exercer um ministério na igreja. E a igreja precisa de você. Então, levante-se, prepare-se, esteja pronto, tome uma atitude. Agora, aqui, não é Arquipo, é aqui. Eu pergunto, você sabe qual é o seu ministério? Você tem clareza para que Deus te chamou para servi-lo aqui neste lugar? Porque muita gente às vezes fica sonhando ir para a igreja tal, ir para a igreja tal, igreja grande, mega igreja tal, às vezes para não fazer nada. Mas Deus te chama neste lugar para fazer, para servir. Eu pretendo, nos próximos domingos, estar falando de um tema que na terceira região foi trabalhado durante alguns anos, durante um ano, chamado os 3 S's, né? Salvação, santidade e serviço. Salvação você quer, meu irmão? Eu quero, pastor. Santidade você quer? Eu acho que eu quero. Serviço você quer? Tô fora. Tô fora. São indissociáveis. Repito, indissociáveis. Salvação, santidade e serviço. Quem tem a salvação, quem verdadeiramente tem a salvação em Cristo, haverá de viver e buscar a santidade. E quem tem salvação e santidade na sua vida, haverá de viver para o serviço de Deus. Você sabe qual é o seu ministério? Você tem atentado em como colocar em prática o que Deus chamou você para fazer? É tão bonito a gente ver pessoas que sabem o que nasceram para fazer e se dedicam a isso. É tão bom ver na casa do Senhor pessoas que deixaram de lado os mimimis, os problemas, as dificuldades, tal, e estão fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer. Isso é bênção. É muito importante na vida da igreja que cada um se coloque diante de Cristo e faça aquilo
que Ele lhe deu capacidade para fazer. Talvez Arquipo tenha se cansado. A gente ouve muito falar assim, né? Cansei, estou desistindo. Cansei, meu último ano de trabalho. Cansei, estou fora. Talvez Arquipo estivesse vivendo isto. Um tempo de esgotamento espiritual. E eu vou dizer, amados, é possível sim acontecer isto com servos sinceros. É possível sim acontecer isso com pastores. É muito comum acontecer com pastores. Talvez eles negligenciaram os seus limites, não perceberam os seus limites, talvez negligenciaram o seu descanso, ou talvez não trabalharam na força do Espírito, ou talvez se deixaram embaraçar por tantas coisas nesta vida, que perderam a visão do que realmente é essencial. Na primeira vez que eu servi a Deus nessa igreja, até a metade do meu ministério, eu exercia 2 atividades extra-igreja. 2. Eu trabalhava na área financeira e de gerência de uma empresa, e também atendia depois num consultório psicológico. Sábado e domingo, sábado era Santana de Parnaíba, minha vida. Eu passei a minha vida toda indo no sábado para Santana de Parnaíba. Todos os sábados. Isto também. Todos os sábados. Não tinha seminarista, não tinha ajudante, não tinha nada. E depois domingo na igreja. Eu não lembro de ter faltado na igreja, a não ser por grave doença. Sempre exerci essas atividades durante a semana e no fim de semana. Era um trabalho excessivo. Eu ia morrer se continuasse trabalhando daquele jeito. Fizemos um desafio à igreja, Wesley vai se lembrar, para servi-la integralmente. Olhando os números da igreja, não era possível. Mas demos um passo de fé. E a igreja respondeu. E correspondeu. E aí eu pude fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. A minha vocação pastoral. Deus sempre deixou muito claro, a minha vocação é uma vocação pastoral. Eu posso trabalhar ali, posso trabalhar acolá, mas a vocação é pastoral. E pudemos terminar o nosso tempo de serviço aqui, no ministério pastoral. Não que esteja errado pastores terem outra atividade. Muitas vezes é necessário isto, mas não é fácil fazê-lo. Amados, vocês podem estar perguntando, pastor, o que é ministério? O que é dom? Eu vou dizer, ministério é aquilo que, enquanto você faz, o seu rosto brilha. Você se cansa, é verdade, mas você se sente vivo e útil. Um dia o Senhor da igreja, meu irmão, o chamou, o separou e também lhe concedeu um ministério. E essa obra não pode ser afetada por tempo ruim, por dificuldades, por incompreensões. Eu vou parar meu ministério porque não estou me compreendendo, não estou me entendendo e tal. É fácil parar ministério, é fácil. Difícil é atentar para o ministério como Paulo pediu
para Arquipo fazer. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Ninguém pode ser pleno ou feliz se não atentar para aquilo que Deus o chamou a cumprir. Ninguém. Se você não atentar para aquilo que Deus pediu para você fazer, para aquilo que Deus deu para você, esqueça a felicidade, esqueça a plenitude, esqueça a alegria, você vai penar. Porque nós só podemos ser felizes quando fazemos aquilo que Deus nos capacitou para realizar. Por isso que está escrito lá em Eclesiastes 9:10. Coloca para nós Eclesiastes 9:10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Vamos repetir junto a primeira parte? Tudo o que te vier. Faça o seu melhor, meu irmão. Faça com paixão. Faça com amor. Porque a vida é breve. Amados, a vida é breve. O nosso tempo neste mundo é breve. E esta exortação que acabamos de ler foi colocada nas Escrituras não somente para Arquipo, mas também para cada um de nós. Portanto, amados, quem recebe um ministério do Senhor, só lhe resta uma opção. Qual que é? Cumpri-lo. Recebeu? Cumpre. Recebeu do Senhor? Faça. Recebeu do Senhor? Viva aquilo. Por isto, nesta noite, eu quero dizer, amados, que servir ao Senhor é muito mais uma alegria do que uma obrigação. Quando a gente faz as coisas por obrigação, você não vê a hora de terminar, você acha chato o processo, você resmunga, você pode até fazer muito bem, mas o seu coração está fazendo muito mal aquilo lá. E está fazendo mal para você. Por isto, nesta noite, se você faz parte do corpo de Cristo, e eu não vou pedir ninguém para levantar a mão não, porque Deus sabe quem são os seus. Se você faz parte do corpo de Cristo, isso implica em responsabilidade para com esse corpo. Significa que se você não fizer a sua parte, o corpo ficará em falta. Quando nós temos essa certeza de que fazemos parte do corpo de Cristo, que temos a salvação em Cristo, nós assumimos responsabilidades. A gente não foge da responsabilidade. A gente cumpre a responsabilidade. Por isto, terminando a nossa palavra, eu quero lhe dizer que este é um ano em que estamos terminando um ciclo com os ministérios, com a composição dos ministérios que nós temos na igreja. E estamos dando início à renovação dos ministérios. E essa renovação, ela pode ser com exatamente as mesmas pessoas que estavam. Mas você precisará dizer, eis-me aqui. Você precisará dizer, Senhor, ofereço-lhe não apenas o meu dom, não apenas o meu ministério, mas também lhe ofereço as minhas limitações, as minhas fraquezas, mas eu vou te oferecer o ministério que um dia recebi do Senhor. A igreja vai receber nos próximos dias
toda a igreja, um comunicado com todos os ministérios, e em cima vai estar escrito: eis-me aqui. E você vai dizer qual ministério você recebeu do Senhor. E você vai preencher ou eletronicamente, ou nós vamos também ter em folhas de papel que vamos depositar num local apropriado, onde você vai estar dizendo: eis-me aqui, nesse ministério. E eu quero dizer, amados, que como o apóstolo Paulo, também estarei exortando a cada um que atente para o ministério que recebeu do Senhor, para o cumprires. E vamos juntos realizar esta obra que não é feita por anjos. Deus não enviou anjos para fazer, não envia. Deus chama pessoas para fazer. Pastor, estou cansado. Eu também estou. Pastor, eu tenho dificuldades. Eu tenho 1000 dificuldades. Pastor, eu tenho limitações. Eu tenho muitas também. Vamos disputar quem tem mais limitação? Percebe, amados? Diante de Deus não existe desculpa. Diante de Deus não dá para se valer de subterfúgios. Diante de Deus, se o Senhor me chamou para algo, se o Senhor me capacitou para algo, só tem uma resposta: cumprir. E Deus vai dizer: servo bom e fiel. Você realmente pertence a esse reino. Você é meu. Eu te amo e te abençoo. Amém.